Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo da série de provérbios e hoje falaremos do capítulo 10. Nós vamos falar hoje sobre 4 ações que nós tiramos para ter uma família abençoada. Uma família abençoada precisa ter essas 4 situações que nós vamos compartilhar aqui. Lembrando que uma família abençoada, ela é abençoada por Deus para abençoar outras famílias. Então vamos aos 4 tópicos de aprendizados para a família e o primeiro deles é: uma família deve crescer em sabedoria. Para ser abençoada, a família precisa crescer em sabedoria. E aí, nós temos falado muito sobre sabedoria nos últimos vídeos. Quem acompanha a gente sabe, né? Desde o Provérbios 1, a gente vem falando o que é ser sábio, o que precisa fazer para se tornar sábio, mas vamos relembrar aqui nesse vídeo. A sabedoria, ela é centrada na pessoa de Jesus. Então, basicamente, a sabedoria é Jesus, né? Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1:24 que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então, para que uma família possa crescer em sabedoria, ela precisa crescer no relacionamento com Cristo, precisa conhecê-lo melhor. Então, uma família sábia não é aquela família que é culta, que tem aquela cultura elevada, né? Que viaja, que conhece os museus. Fala 8.000 línguas. Fala outros idiomas, línguas. O mal fala português. Conhece os filósofos, né? Os historiadores, né? Que é aquela enciclopédia ambulante, né? Então, uma família sábia também não é aquela família religiosa, que vai desde sempre na igreja, faz aqueles ritos, aqueles rituais, né? Que cumpre ali o protocolo. Então, uma família sábia, na verdade, que cresce em sabedoria, é uma família humilde. E humilde não no sentido de ser pobre ou ser rico, mas humilde no sentido de reconhecer que todos ali são pecadores e que eles precisam de Cristo, né? E por isso eles aceitam o sacrifício de Jesus, eles reconhecem a pobreza espiritual, eles são dependentes de Deus. E por isso eles querem crescer em conhecimento, eles se esforçam para conhecer a Deus, para ler a Bíblia, para ouvir os cultos, para ir à igreja, né? E, além de conhecer, eles se esforçam para praticar. Então é uma família onde os membros ali, as pessoas que convivem junto, estão constantemente morrendo para si mesmas. Porque obedecer à lei de Deus tem a ver com morrer para o seu eu, para a sua vontade. Então, a vida desses membros da família passa a ser dirigido por uma mente que é maior e melhor que a deles, que é a mente de Cristo. Como que eu consigo ser dirigida pela mente de Cristo? Quando o Espírito Santo habita em mim e ele, através daquilo que eu conheci, através daquilo que eu li, que eu aprendi sobre Deus, ele me ajuda a colocar aquilo em prática, né? Então, uma família sábia basicamente é aquela família que busca conhecer a Cristo e se esforça para praticar. Mas aí temos a família tola ou sem juízo, né? Que os membros, ao contrário de serem humildes, eles são orgulhosos, eles são vaidosos, eles não gostam de ser repreendidos, não gostam de ouvir nada que contrarie a natureza humana deles. E aí eles acabam que não buscam com profundidade conhecer quem é Cristo, conhecer Deus, conhecer a palavra dele. Ou se buscam, eles acabam buscando mais para adquirir conhecimento, para aumentar ali o repertório religioso e poder falar bonito, né? E poder ensinar muitas vezes, né? Muitas vezes são ótimos professores da palavra de Deus, mas não se permitem ser transformados, profundamente transformados por aquilo que eles estão aprendendo. Então pode sim uma família dentro da igreja ser uma família tola, ou algumas pessoas, ou membros da família serem tolos porque não estão praticando aquilo que estão conhecendo. E no dia a dia, você vai ver que o relacionamento entre eles não é muito bom, de uma família tola. Porque como é muito eu lutando entre si, né? Então são muitas pessoas lutando pelos seus interesses, pelas suas vontades, eles não têm unidade. E a falta de unidade traz os conflitos, as crises no dia a dia da família. Essa falta de unidade, ela já mostra que não tem sabedoria no lar, né? Porque a sabedoria não vem do nosso coração, né? Não vem do que a gente acha. Vem de alguém que sabe muito mais do que a gente, que é Deus. Então, quando a família ela está sem juízo, na verdade, ela está sem direcionamento de Deus. Mesmo que ela sabe, na hora da prática, cada um pratica o que ele que acha. Eu interpreto o texto da forma que eu quero. Isso. Eu interpreto o texto da forma que eu estou sentindo hoje. Então, provavelmente, essa família tola, ela pega um texto, o mesmo texto, cada um vai levar para uma outra vertente, que não tem nada a ver com o que Deus está falando. Porque Deus quer unificar. E as famílias tolas, elas pegam o mesmo texto e elas conseguem, ao mesmo tempo, cada um tomar um caminho diferente. De cada um ler seguindo os desejos, as inclinações internas, né? E isso é muito sério, porque a gente só vê se a gente pratica a palavra de Deus na hora da crise, né? Na hora que existe um problema, na hora que existe um conflito.
Então, eu posso saber muito sobre Deus, mas como que eu ajo na hora que eu tenho um conflito? Na hora que alguém me provoca, na hora que alguém fala alguma coisa que eu não fiz, me injustiça, né? Comete alguma injustiça contra mim. Então, mas assim, e aí tem vários versículos no capítulo 10 que falam sobre a sabedoria, a gente não vai citar todos eles. Sim. Né? A ideia é fazer aqui, falar um pouquinho das principais lições, mas eu quero destacar o versículo 1, que fala da relação dos pais, né? Porque toda família, todo mundo é filho, todo mundo é pai, né? Independente se você tem criança ou não na sua casa, você é filho de alguém, né? Ou é pai de alguém. Então o versículo 1 diz assim, ó, o filho sábio é a alegria do seu pai, ou seja, ele alegra o seu pai. E o filho sem juízo ou louco, é a tristeza da sua mãe. Então, o filho sábio, por ele temer a Deus, ele tá naquele fluxo que eu expliquei agora há pouco, ele trata os pais com bondade desde pequeno. E isso se mantém na vida adulta. Então, como que eu vou saber se o meu filho está no caminho da sabedoria? Né? A primeira pergunta para os pais. Seus filhos têm demonstrado bondade com vocês enquanto eles ainda são crianças? Né? Ou eles tratam vocês com ira, como empregados? Com desrespeito, desafia, se opõe à autoridade de vocês, ou em casa, ou na frente dos outros. E é muito importante falar sobre isso, porque os pais, eles acham que a fase é difícil, e não é. Na verdade, é a fase de vida que os pais estão vivendo. Uma fase ruim dos pais. As crianças nada mais é do que um reflexo da face dos pais. Então, na verdade, a criança só responde àquele pai que não deu limite para ele. Então, a questão toda é, para você ter um filho, você tem que pagar um preço. Para você ter um filho sábio que alegra o teu coração, que alegra o pai, que alegra também o nosso pai eterno, você precisa passar essa criança por um processo de disciplina muito árduo. Então, quando você vê uma situação dessa, né, além da criança dar tristeza, você como pai está dando tristeza para o seu pai eterno. Porque você não cumpriu com o seu papel. É um efeito cascata ao contrário, né? Verdade. Então os pais precisam observar a índole dos filhos, né? Quais são as tendências ali, as inclinações, como o filho lida, né? Tanto com eles, pais, porque pensa, você precisa treinar o seu filho para quando ele tiver, a relação dele com Deus for direta, Deus for a autoridade máxima sobre a vida dele, ele consiga respeitar e acatar. Então se você percebe uma índole maldosa, vingativa, rancorosa, você precisa entrar com dois processos. Processo de ensino, porque é o ensino que transforma o coração, e processo de disciplina, porque é a disciplina que faz com que a criança abandone as atitudes erradas, né? E nunca deixem, por exemplo, a criança é muito boazinha, e do nada na escola aconteceu algo muito ruim. Os pais acham que aquilo é um ponto fora da curva e não dão muita atenção. É só que é lá que começa, porque ele fez algo errado e não teve uma consequência ruim. Então, quando você começar a perceber qualquer coisa que seja uma coisa mínima, corrija e discipline. Exato. E outra pergunta, seus filhos estão demonstrando obediência às leis de Deus em casa ou nos ambientes fora de casa? Por exemplo, na escola, na igreja, no condomínio, né? Quais são os feedbacks que você tem recebido do seu filho, né? Das pessoas que convivem com ele, dos adultos que convivem com ele. Porque isso é uma falta de juízo que precisa ser tratada no coração da criança. Para ele se tornar um adulto ajuizado, um adulto que dá alegria a vocês, pais, e alegria ao coração de Deus, vocês precisam identificar as loucuras do coração e tratar. A gente tem um exemplo de um filho sem juízo na Bíblia, que é o que foi Esaú. A gente sabe que Esaú, que foi irmão de Jacó, filho de Isaac e Rebeca, ele não deu alegria para os seus pais porque ele não obedeceu às leis de Deus. Então, como nós somos pais bíblicos, nós somos pais cristãos, nossa maior alegria é ver um filho obedecendo a lei de Deus. Ou deveria ser essa. Deveria ser, né? Se não é, tem um problema com vocês, pais. E Esaú, ele se casou com moças etéias, né? Que amarguraram a vida dos pais. Então, já pensou você ir lá e se casar com pessoas que vão acabar com a sua família? Vão acabar com o clima? E sabendo, conhecendo as leis de Deus? Então, Esaú, esse é só um exemplo de coisas que Esaú fez que não trouxeram orgulho ao coração dos pais. E outra pergunta, filhos adultos, aqui é para quem ainda não tem filho ou para aquele que tem o pai vivo ainda, né? Vocês têm sido bondosos e generosos com os pais? Estão preocupados com as necessidades deles, em especial as espirituais? Porque a gente acha que porque a gente cresceu e saiu da casa dos nossos pais, ou então porque a gente não é mais criancinha, já é adulto, a gente não precisa mais se preocupar com os pais. Em Gênesis 47,
e 48 conta a história de José, depois que ele já era governador do Egito, e ele não foi vingativo com seus irmãos, mas ele abençoou tanto seus irmãos quanto seu pai. Inclusive tem uma passagem aqui que ele foi visitar o pai que estava doente. Então, quanto nós, filhos, precisamos ser alegria para os nossos pais, mesmo enquanto eles estão morando em outro lugar. Vamos lá, que a gente está falando de dependência emocional, de dependência financeira, mas está falando de honra mesmo. Até porque o que você está falando, a Bíblia já orienta como você fazer isso. É honrando. Quando você forma uma família, você é o sacerdote do lar, né? O homem. Então ele já não deve obediência aos pais. Mas a honra ainda continua. Então a melhor forma de você realmente alegrar o seu pai e fazer da forma correta é dar honra. E aí você está falando uma coisa muito legal, não é para você ficar aceitando todos os convites, não é para você viver a vida do seu pai. Nós já fizemos um podcast sobre deixar pai e mãe, que é muito importante. Para você que é casado, vale muito a pena. Então, a questão toda é que a gente deve continuar honrando, mas a gente não faz as necessidades dos pais, as vontades, né? E sim as necessidades que eles precisam. Principalmente o que você falou, as espirituais. A nossa preocupação com os nossos pais é sempre que, ao estivermos juntos num espaço, o quanto nós estamos glorificando a Deus, o quanto nós estamos falando de Deus, o quanto nós estamos trabalhando em prol de Deus. Exato, o quanto nós, filhos, estamos usando a nossa influência, porque depois de uma certa idade, os filhos, quando eles são bem-sucedidos, eles começam a influenciar os pais. Isso. Influenciar de uma boa maneira. Não são responsáveis, mas se influenciam. Quanto nós estamos influenciando nossos pais, as pessoas mais velhas, nossos avós, a serem mais próximas de Deus, porque tem a ver com a salvação. 2. A família deve dizer palavras de vida. Bom, depois da sabedoria, nós vamos falar sobre as palavras de vida, porque nós falamos aquilo que está dentro do nosso coração. Por que a sabedoria antes? Porque é o depósito, é o que você vai colocar para dentro de você, para dentro da sua família. E as palavras vão falar aquilo que está dentro. Se você encher o seu depósito com coisas ruins, na hora que chegar um dilema, você vai colocar para fora coisas ruins, muita amargura, discussão. Porém, se o seu depósito estiver cheio de sabedoria, quando há um conflito, provavelmente, mesmo que a emoção tome por um momento ou outro, a sabedoria toma o lugar dela, porque foi daquilo que você se encheu. A questão toda que nós vamos falar agora é, em uma família que procura realmente ser uma família abençoada, ela, primeiramente, ela não coloca para fora palavras de maldição, palavras que desagradam a Deus. E qual que é a primeira parte que nós vamos falar sobre isso? Sobre a mentira. Então, é um ambiente que não tem mentira, porque quando já há uma mentira, você já está servindo a um outro Deus, entre aspas, que é Satanás, a um outro pai. Você não consegue estar num ambiente abençoado quando se há mentiras nessa família. E o que é mentira? Às vezes você vai pensar assim, mas eu não fico mentindo para minha esposa. Mas a questão que eu quero trazer é um pouco mais profunda. Quando eu estou com a minha família, quando eu vou tomar alguma decisão, eu compartilho essa decisão. Antes eu tomo sozinho. Eu tenho 3 filhos, eu ajudo um filho, eu falo para não contar para o outro, porque pode ter problema. Eu faço uma coisa aqui, mas eu não falo para o meu cônjuge. Eu ando com determinada pessoa, mas eu não estou falando que eu estou andando. Qualquer coisa que foge da verdade já é uma mentira. Você pode não mentir no macro, mas se a mentira já é instaurada dentro do seu lar de forma mínima, provavelmente você já está servindo ao pai da mentira, que é Satanás. Então a primeira coisa é, para você proferir palavras de vida, você precisa cortar as palavras de maldição, as palavras ruins. E no ambiente, de mentiras, você precisa realmente cortar de vez. Em seguida do corte das palavras de mentira, você tem que agora proclamar o quê? Palavras de vida. E o que são palavras de vida? Primeiro são as verdades, um ambiente de verdade, onde há uma comunicação clara. Mas a palavra de vida tem a ver com a vida eterna. Não tem a ver só com uma vida terrena da verdade. Mas qual que é a verdade que está escrito na Bíblia? É Jesus Cristo. Pois é através dele que nós teremos a vida eterna. É através dele que seremos libertos de todo o pecado. Então, nesse ambiente familiar, Jesus ele é muito falado nessa família. Todos os almoços, todos os encontros de família, qualquer festa, não é um espaço muito mundano. O estilo de música, tudo vai mostrar para você se essa família é abençoada ou não. Como que você pede a Deus para te abençoar, mas se nos momentos de família há mentiras, nos momentos de família não há uma oração, não há compartilhamento da palavra, não há testemunho, não há louvor, não há adoração. Uma família abençoada, ela precisa o tempo todo estar trazendo essas palavras de vida entre os membros da mesma. Ter um estilo de vida de adoração, né? Não, palavras de vida não é só palavra positiva.
né? Palavra, elogio, eu elogio meus filhos, palavras positivas, nós nos damos apoio, não é só isso, mas palavras úteis para o reino de Deus, né? Palavras que geram um impacto não só emocional, mas espiritual também. Em Provérbios 10 tem uma parte que fala muito engraçada, que é possível você ainda tentar trazer palavras de vida, mas de um jeitinho meio mascarado, porque aquilo ainda não é uma verdade para você. Para você realmente transmitir uma palavra de vida verdadeira, você precisa acreditar e viver aquilo. Mas tem uma notícia muito triste para dar para você que gosta de ser mascarado. Uma hora tua casa vai cair. Tudo que não é de verdade, uma hora acaba. Então, quando você for querer falar sobre palavras de vida, deixe que essa palavra fale primeiro dentro de você. Falando sobre palavra de vida, além de você trazer Jesus para a vida das pessoas, você traz também sempre a verdade. E as palavras de vida, elas fazem com que a família fique mais unida. Só que tem um porém aí. Quando você fala muitas palavras de vida, você está num ambiente cristão, há muita exortação. Então é muito normal que em determinado momento, inicialmente, quando você falar uma palavra de vida, alguma coisa, pode causar uma rejeição. E nós temos que ter essa clareza. Porque também se você pensar do lado só bom, então um ambiente que não tem nenhuma dificuldade, nada, não tem nenhuma perseguição, tá tudo bem. Não, porque se as palavras forem mentiras, se as palavras não levam a pessoa a Cristo, essa palavra não é de vida e essa família não é uma família abençoada. Pode acontecer sim, de um momento ou outro, você falar algumas coisas e as pessoas ficarem um pouco incomodadas. Mas o que eu tô falando é, essa palavra vai gerar vida na vida da pessoa? Vai gerar Cristo na vida da pessoa, arrependimento? E o problema todo é quando a família tem muitas palavras ruins e como consequência se cria um tumulto. E aí, qual é a consequência negativa de um ambiente assim? É uma família que tem muito falatório, muita gritaria, muita briga entre eles, muito desencontro de opinião, cada um fica meio magoado com o outro o tempo todo. É um ambiente onde toda vez que estão juntos tem discussão. O ambiente de Deus não tem discussão, porque o Espírito Santo nos une em pensamento, quem dirá em palavras. Provérbios 10, 19 diz, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Na multidão de palavras, não falta pecado. Se você é sábio, controle a sua língua. Então, quando você está num ambiente muito falastrão, muito expansivo, é muita risada, você vai perceber que tem pouco de Deus nesse ambiente. Tem muita natureza humana. E aqui está deixando muito claro que quanto mais você tem esse ambiente, mais perto você está de pecar se já não estiver pecando. Você vai perceber o tempo todo que o sábio é aquele que fala menos, mas ele fala de forma assertiva. A fala dele, mesmo que traga um desconforto, essa mesma palavra é que vai curar esse desconforto, porque é a palavra que gera vida. Mas para gerar vida em alguém, eu preciso primeiro gerar a morte. A morte do quê? Da natureza humana. Não tem como eu trazer uma palavra de vida para uma pessoa sem que essa palavra antes tire a natureza humana do caminho, sem que há a morte da natureza humana. Sem a morte da natureza humana, a palavra de vida nunca dará vida verdadeira para essa família. E aí não é aquela pessoa que tá falando que o sábio fala pouco, mas não é que ele fala pouco porque ele ensina pouco, não. Em geral ele ensina muito. Mas é nesse ambiente, né? Nesse ambiente de uma festa, de uma reunião, né? Ele não vai ser aquela pessoa que vai ser expansivo, que vai aparecer, que vai falar da vida, que vai falar dos outros. Porque quanto mais você fala, se você é uma pessoa muito aberta, eu sou um livro aberto, provavelmente você vai pecar mais fácil. Essa é uma coisa que eu trabalho muito na minha vida, porque eu sou um cara que a minha natureza humana é um pouco mais expansiva nesse sentido. Então, mas Deus fala primeiro com a gente. Deus fala primeiro com a gente, exatamente. E aí, como saber se minha família usa bem as palavras? Primeiro, nesse ambiente, vamos analisar no nosso ambiente familiar. Há muita fofoca? Fofoca é bom, né? Mas não pode, gente, não pode ficar fofocando. É bom, todo mundo gosta de uma fofoquinha, mas ninguém gosta de andar com fofoqueiro. O mexerico é uma delícia, mas ele causa um estrago. Se a sua família ainda tem esse costume de falar muito das pessoas, provavelmente eu ouso dizer que a sua família não é uma família abençoada. Deus detesta, Deus não gosta de mexeriqueiros. Então, esse é o primeiro ponto para analisar. Segundo ponto, se essa família tem muita discussão entre elas, muita dificuldade de relacionamento. É sempre alguém com problema com tio, com sobrinho, com pai, mãe, irmão, tio, papai, vô. É sempre há uma dificuldade de relacionamento. Com a família não tem, mas você tem com outras pessoas. Você vai perceber que pessoas que têm muita dificuldade com as palavras, cria-se muito problema de relacionamento. Se você tem sempre uma pessoa na família que tem muita dificuldade de relacionamento, pessoas que sempre trocam de igreja, trocam de trabalho, trocam de casa, porque sempre estão envolvidos em situações ruins,
provavelmente essa família também não é abençoada, porque Deus não age nesse vucu-vucu todo. E a terceira coisa que eu quero trazer para vocês é: as pessoas procuram sua família para resolver os problemas dela? Porque, como nós falamos no começo do vídeo, uma família abençoada é aquela que é abençoada para abençoar outras famílias. Então você quer entender se você é uma família abençoada, o quanto as pessoas, as outras famílias, outras pessoas procuram a sua família para que seja um canal de bênção para as outras famílias. Se você tiver analisar esses 3 tópicos, você vai entender se realmente a sua família, o seu âmbito familiar, realmente profere palavras de vida, traz palavras de vida ou traz palavras de morte. Em Provérbios 10:32 diz: os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Isso significa que a palavra dos bons trazem deleite para as pessoas, trazem Deus, são palavras a favor de Deus. É como se fosse eu trazer Deus para a vida das pessoas. Não são conselhos baratos mundanos, mas é trazendo vida para cada problema que aparece para você resolver. E o terceiro tópico para uma família ser abençoada, ela deve praticar a bondade e a honestidade. Versículo 29, vou ler aqui com vocês, de Provérbios 10. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. Forte, né? Então, assim, primeiro a gente vai falar da bondade. A bondade, ela é um atributo produzido pelo Espírito Santo na vida daqueles que temem a Deus, na vida daqueles que entregaram a vida, né, ao governo de Deus. Mas não é aquela bondade em termos naturais, aquela pessoa do bem, né? Ah, aquele cara é gente boa, é do super do bem, não faz mal a ninguém, faz as coisas certinho, né? Não é somente essa também. Mas aqui tem um padrão um pouco mais elevado, que é agir à semelhança de Jesus, porque Deus é bom, é quem Ele é. Então, a partir do momento que a gente vai crescendo em intimidade, em conhecimento, em relacionamento com Deus, nós passamos a ser dirigidos também a expressar, a externalizar essa bondade. Porque não dá para ser bom sem amar a Deus, sem ter o Espírito dele, porque a nossa natureza humana, o nosso eu, ele é bom até certo ponto, né? Ele consegue fazer coisas boas para os outros até certo ponto, porque esse instinto de autopreservação, esse instinto de pensar em si primeiro, ele é forte, que é da nossa natureza humana. Então, somente o governo do Espírito é que vai fazer com que nós sejamos bons de verdade. E aí, para exemplificar, né, a bondade aqui, a gente sempre lembra do bom samaritano, né? O bom samaritano, que foi uma parábola que Jesus trouxe quando o religioso questionou ele, né? Quem eu devo amar? Quem é o meu próximo? E aí ele trouxe que o bom samaritano, ao ver um homem ferido na estrada, ele enxergou a necessidade. Qual é? O rapaz precisa de ajuda, ele tá ferido, ele tá sozinho. E ele não ficou indiferente, ele não seguiu a vida dele, como os outros fizeram, né? Que passaram e viram o homem antes. Ele também não teve uma atitude de só orar. Ah, deixa eu orar por esse rapaz, né? Parou, fez uma oração. Se fosse nós, né? Pega o WhatsApp, faz um pedido de oração no grupo. E ele também não ficou questionando se essa pessoa, nossa, o que será que essa pessoa fez pra estar ali, largada? Será que ele é um ladrão? Será que ele tá bêbado? Será que ele é um usuário de droga? Nossa, ele deve ter aprontado alguma pra se enfiar nessa situação. Não, ele viu a necessidade, ele correu pra ajudar. Ele se colocou na brecha ali, né, pra ajudar aquela pessoa que precisava. Então ele chegou perto, ele pôs a mão, limpou, enfaixou, colocou o ferido em cima do seu animal. Ou seja, né, ele deu o espaço dele, foi a pé pro ferido em cima do animal, levou pra uma pensão, cuidou dele, pagou as contas e acompanhou. Ele ficou até o final, ele voltou para saber qual foi a conta depois. Então, ele cuidou de uma necessidade, começo, meio e fim. E aí, por que isso tem a ver com a família, né? Porque uma família boa, ela age assim. Ela vai ver as necessidades das pessoas e ela não vai ficar indiferente. Ela não vai ficar só tentando achar os porquês, criticando. Mas ela vai se prontificar a fazer algo bom. Ela vai se prontificar a pôr a mão ali, se importar, né? Se importar, se colocar para dentro daquela situação. Tem um problema? Conta comigo aqui, né? E aí nós vemos famílias do reino que são assim, generosas, que agem em favor dos necessitados ao redor deles, principalmente os de dentro da igreja. Mas nós vemos famílias egoístas, famílias, inclusive religiosas, que não faz nada por ninguém, né? Que ali o dinheiro deles é para eles, é pro sucesso deles, é do trabalho deles, eles dão um dízimo, dão uma oferta,
de vez em quando participam de uma vaquinha ali, mas eles não usam todos os recursos deles. É que eles não põem a mão como o bom samaritano colocou. Muitos preferem colocar a mão no bolso e entregar o dinheiro. Isso não basta. Pode ver que o bom samaritano, além de arcar com a questão financeira, ele colocou a mão no problema, que era a situação do rapaz. Então ele foi e ele fez tudo aquilo que precisava. Ele pagou, mas ele também fez. Tem gente que é tão pobre que só dá dinheiro. Nossa, verdade. Então, e o pobre que é o pobre? O pobre espiritual. Porque só o dar o dinheiro não basta. Você precisa colocar a mão nesse problema. Você precisa parar a sua vida, porque resolver o problema das pessoas é parar a vida. Então pode ver, ele estava indo para algum lugar, ele não estava à toa, provavelmente. Sim. Então ele perdeu tempo, ele perdeu recursos, ele perdeu conforto. Então quando a gente se propõe a fazer alguma coisa por alguém, a gente vai perder. Então se prepara. Se propôs a fazer alguma coisa de boa, você vai ter prejuízo. Então você não pode encarar esse prejuízo como com raiva. Ah, tá vendo? Você vai ajudar os outros, você só se lasca. Tá vendo? Por isso eu vou fazer nada. Esperando alguém troca. Então uma família precisa, então pais, treinem os filhos nesse ambiente de generosidade, de fazer esse bem desde cedo, para que quando eles crescerem, eles se tornem parecidos aqui com o bom samaritano. Por isso que essa bondade não tem como ser uma bondade humana, tem que vir do Senhor. Porque a nossa natureza humana sempre vai esperar alguém troca, a nossa natureza humana sempre vai querer achar pelo em ovo. A bondade de Deus, ele fez com que o filho dele morresse por nós. Então, enquanto nós nos sacrificamos de verdade, sem esperar nada em troca. Deus estava falando assim, ó, quem crer em Jesus, vem. Quem não crer, tá tudo bem. E tá tudo bem, é uma escolha sua. Acabou. Mas então, ele fez por você, o ato de bondade. Ele colocou a mão na nossa ferida, né? Pra nos curar. Ele pagou o preço. Exato. Ele carregou. Ele colocou a mão, né? Então Jesus, na verdade, ele deu esse exemplo do bom samaritano porque ele fez isso. Ele fez isso. E aí, então, tem vários versículos sobre bondade dentro de Provérbios 10. E tem vários versículos também sobre honestidade. Ele frisa muito, né? A questão da honestidade. E aí temos aqui um versículo 25. Vem a tempestade e acaba com os maus. Porém, os honestos continuam sempre firmes. Então, honestidade é uma conduta e palavras excelentes. Então, eu sou honesto, uma pessoa honesta é uma pessoa de palavras excelentes e de conduta excelente. E é a verdade pura, né? Sem nenhuma distorção, alteração ou omissão, como a gente falou sobre a importância de não mentir. Mas aqui nós queremos dar uma ênfase em um ponto específico. Nós temos sido honestos acerca das nossas reais necessidades, dos nossos reais problemas, em especial, os problemas que nós vivemos na nossa casa. Porque nós que fazemos parte de uma família espiritual, muitas vezes a gente cuida de pessoas, a gente aconselha, a gente conduz grupo pequeno, a gente ensina, mas nós estamos passando por questões dentro da nossa casa ou dentro dos nossos familiares e a gente não compartilha. Então, é muito comum dentro da igreja a gente usar até a tendência de usar uma máscara. Aqui eu não tô falando a resiliência, né? As pessoas confundem máscara com aquela resiliência espiritual, que é o quê? As coisas estão ruins, você bota a roupa da igreja e vai. Você, na verdade, se conecta com o Senhor e se alegra no sofrimento, né? E você não deixa nada te parar, isso é bom, né? Porque se a gente for parar... Por cada sofrimento, né? A nossa vida espiritual trava. Mas aqui eu não estou falando da perseverança. Aqui a gente está falando da questão da máscara, de você realmente viver uma situação muito difícil em casa e não conseguirem compartilhar com seus irmãozinhos próximos. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldade de abrir no meu pequeno grupo porque eu tenho um filho que está desviado. E eu tenho dificuldade de analisar os meus erros e os meus acertos de forma racional. Então, fica aquela coisa, todo mundo sabe, ninguém pergunta, né? E as pessoas ficam aquele elefante cor-de-rosa. Isso acontece muito nas igrejas, né? Filho que se perde, filho que casa mal, e aí ninguém fala mais, os pais não falam nada, ninguém pede oração. Exatamente. Quando você vai perguntar, as pessoas escondem as coisas. Isso mostra também uma falta, além da falta da honestidade, a falta da humildade. Sim. E, por exemplo, um casamento difícil dentro de casa, né? Então, sempre tem algumas pessoas, um do casal quer abrir, o outro já não quer. Olha, eu conto pra ninguém, não chama ninguém. Vai conversar, não quero conversar com ninguém. Então, quanto nós estamos sendo quem nós realmente somos, quanto nós realmente estamos sendo honestos dentro da nossa família espiritual, acerca do que acontece na nossa vida pessoal, acerca do que acontece na nossa vida íntima. Porque Deus quer usar as pessoas para nos tratar. Só que se a gente não permitir com que o outro ponha a mão na nossa ferida, a gente também não vai ser curado de verdade. Sim. Né? E não basta só ser honesto com Deus. A gente precisa sair da negação e agir com verdade em relação às nossas dificuldades de verdade.
Versículo 9. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Então, se eu escondo alguma coisa, uma hora ou outra, isso virá à tona. E mesmo que as pessoas não falem, você já foi desmascarado para todo mundo. As pessoas só não estão falando em respeito a você. Então, se você não está sendo honesto, sinto lhe dizer, mas todo mundo, a maioria das pessoas já sabem. Você pode ver que tem muita coisa que está travada na sua vida pela falta da sua honestidade. Porque quando você se humilhar e ser honesto, as coisas vão realmente melhorar. Até esses problemas vão destravar e outras coisas também. Quarto tópico, a família não deve ser preguiçosa e sim trabalhadora. Versículo 26 do capítulo 10 diz, olha que interessante. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Dá até um arrepio de ler isso. Por isso que eu não gosto de vinagre. Boa, mas só um pouquinho na salada. Seja uma pessoa ativa, fuja da preguiça. Pois você deve estar sendo vinagre nos dentes de alguém ou fumaça nos olhos de alguém. Meus queridos, a sua preguiça, a sua falta de serviço dentro da família, dentro da casa, dentro de um trabalho, qualquer espaço que você esteja, se você é muito passivo, você irrita as pessoas como uma fumaça irrita os olhos, como um vinagre irrita os dentes. Fuja dessa preguiça. Ah, eu sou distraído. Mentira, isso é do capeta. O cristão verdadeiro, ele está em serviço. Jesus diz que é melhor servir do que ser servido, melhor dar do que receber. Ele veio para servir, não ser servido. Então, não tem como uma família abençoada, cheia de membros preguiçosos. E aí eu quero focar, claro que nós estamos falando do trabalho de uma forma geral, profissional, da igreja, da família. Em alguns momentos nós vamos transitar, mas o desfecho todo é o quanto nós trabalhamos para Cristo, para levar almas para Cristo. Porque no final das contas, isso é o que vai contar. Tem muita gente então incomodada com a sua inutilidade no corpo de Cristo. Tem gente na igreja há anos, faz muito tempo que tá, não consegue servir ninguém. E quando vai para o ministério, é aquele ministério técnico, que não tem relacionamento. Meus amigos, tá errado. Tá errado. Não tem como você estar numa igreja, falar que serve a Cristo e não cuidar de vidas. E aí você fala assim, mas eu não sei o que fazer. Gente, é só você olhar a necessidade e fazer algo. Não importa se você sabe ou não. Agora tem uma questão, se você não consegue nem ver a necessidade, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Nem no corpo de Cristo você está. Porque se você fosse corpo de Cristo, se você fosse um membro do corpo de Cristo, você saberia as necessidades desse corpo. Então a primeira coisa é, se insira nesse corpo, aceite Jesus e aceite fazer parte desse corpo. Em segundo plano, o que aparecer faz, não fique no banco. Por quê? Porque quanto mais você está há anos, 5 anos na igreja sem fazer nada, só recebendo, você está acumulando condenação para você e para sua família. Porque o preguiçoso, ele escuta e não faz nada. Isso aumenta a sua condenação. A maturidade cristã não vem pelo aquilo que você conhece. É pelo aquilo que você conhece e pratica. Então o preguiçoso, ele não vai herdar o reino dos céus. E aí hoje a gente tem uma boa desculpa pro preguiçoso. Ah, isso não faz parte dos meus dons e talentos. Então, se o bom samaritano fosse olhar para os dons e talentos dele, ele não ia fazer nada pelo aquele ferido, né? Então nós precisamos, e enxergou a necessidade, vai lá e faz. É simples assim. E aí vocês pais, quero dar um recado para vocês, treinem os seus filhos a não serem preguiçosos. O que a gente vê hoje, através da clínica, falando com as famílias e vendo a dinâmica das famílias, as crianças não conseguem pegar um copo de água pro pai. É muito raro uma criança que serve o pai, que serve alguém sem fazer cara de gol contra. Não fazem. Pelo contrário, é muita dificuldade servir alguém. Por quê? Porque você treinou o seu filho a ser preguiçoso. Como? Fazendo tudo por ele. A melhor forma de você dar para o seu filho aquilo que ele precisa é fazer com que ele seja útil desde pequeno. Desde pequeno ele joga a fralda dele, desde pequeno ele pega as coisas, ele que troca o lixo. Desde pequeno sempre, 1 ano, menos, faz. Faz com ele junto, põe a mão nele junto, faz com ele. Ele começa a ter esse hábito, desde sempre, de fazer as coisas, de não ser preguiçoso. Ah, quer uma madeira? Beleza, vamos lá fazer. Não é vou lá fazer, vamos lá. Vai ficar deitado aí não, querido. Você quer, tu vai lá comigo fazer. Pega o leite, a criança tem capacidade em anda, mas pega com a mão dela, põe o leite aqui. Dá trabalho, dá. Mas o que você vai colher na frente é muito bom. E eu quero falar em especial para os homens, porque os homens são hoje muito preguiçosos. Sendo que uma das funções do marido é ser provedor do seu lar. E provedor em todas as áreas. Como que um preguiçoso vai prover o seu lar? Nem materialmente, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Porque também o trabalho com Cristo exige um esforço danado. Para você conseguir saber os códigos, as coisas de Deus, você precisa pagar um preço. Você não pode ter preguiça. A questão emocional da esposa, da família, você precisa pagar um preço. Você precisa estar bem. Como que você vai estar bem? Pagando algum preço. Trabalho, eu quero ser próspero financeiramente. É um pecado? É claro que não.
mas que eu preciso pagar um preço, eu preciso trabalhar para dar uma boa vida para mim e para minha família. E aí eu tenho uma dica para você que não casou ainda. Ei, vem cá. Aproxima aqui, vem cá. Você que não casou ainda, não case com preguiçoso, não case com quem tem problema com o trabalho, não case com quem não trabalha. Por quê? Porque quem não trabalha vai ter problema financeiro. E o maior, se não for o maior, é entre eles, tá no 3, porque às vezes vai oscilando, é a falta de dinheiro, é a questão financeira da família do casal, é o maior índice de divórcio. Então tome muito cuidado. Ah, mas como que eu vou saber se essa pessoa então tem problema ou não? Primeiro, ela vive desempregada? Ela troca muito de emprego? Ela sempre faz o mínimo possível em qualquer momento? Ela tá muito tempo parada e acha que é de Deus isso? Outra coisa que eu vou contar, vem cá. Esse negócio de ficar desempregado anos e achar que é de Deus, gente... Ah, é o trabalhar de Deus na minha vida. Não, o trabalho de Deus está no trabalho. O trabalhar de Deus está no trabalho. A não ser que seja algo muito específico de alguém que foi muito workaholic, que trabalhou muito... O Deus era o trabalho, aí talvez Deus dá um chá de cadeira nele, mas é uma exceção. Exatamente. Gente, pensa comigo. Se Deus que é Deus, que na hora que criou tudo, aí fez tudo bonitinho pra Adão e Eva, aí na hora que era pro sustento, falou assim, agora vocês têm que cultivar e cuidar. Se pra eles era assim, imagina pra nós que somos essa caca toda. Tem que trabalhar pra ter sustento. Não existe outra possibilidade, ok? Bom... Olha que versículo incrível no Provérbios 10:16. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Ou seja, ou a pessoa é trabalhadora, ou você já está pecando. E olha que engraçado, você casa com alguém que não é trabalhador, você se torna ou você está pecando junto. Porque você vai ter que começar a fazer outras coisas. Então tome muito cuidado nessa questão. O trabalho ele produz vida. Então você precisa o tempo todo estar ativo. Não tem como você melhorar de vida sem estar ativo. E isso em qualquer lugar. Quer ter um casamento bom? Seja ativo com seu cônjuge. Quer ser um bom pai? Seja ativo com seus filhos. Quer ser um bom funcionário? Seja ativo na empresa. Quer ser bem na igreja? Seja ativo para as pessoas do reino. Seja ativo em prol de Deus. Leve Cristo para as pessoas sem parar. Onde você trabalhar, você vai ser próximo. Agora, se você é preguiçoso, você não vai ter a prosperidade. E não tem a ver com Deus, tem a ver com a sua decisão de ser preguiçoso e relaxado. E uma característica de uma família trabalhadora é a humildade. Por quê? Porque tem muita gente que tá sem trabalhar e fica assim, tô esperando um trabalho, aquilo eu não quero não. Caixa de mercado eu não quero. Não, aquilo eu não quero. Segurança eu não quero, garçom eu não quero. Eu não quero. Trabalha de pé, né? Trabalho de pé, não. Gente, o trabalho que apareceu, pega. É lá que Deus vai forjar, Deus vai moldar você. Porque aquele que se humilha será exaltado. E a humildade não tem a ver de você, não ficar se vangloriando. É de você não aceitar aquilo que Deus tem pra você. Você precisa aceitar aquilo que Deus tem pra você, aquilo que Deus tem pra sua família. E como? Através do serviço. Então, a Bíblia fala sobre quando você se humilha ser exaltado, é quanto mais você serve, mais você vai ter depois. Só que o servir é uma plantação que a colheita nem sempre vem rápido, ok? E por que eu tô falando da colheita? Porque na Bíblia, em Provérbios 10, diz que quem se esforça no trabalho enriquece, e quem colhe no tempo certo tem juízo. Ou seja, também não basta só trabalhar. Você precisa colher no tempo certo. Já viu aquela pessoa boba que quando ganha um pouquinho a mais sai pra jantar num restaurante caro, vem, viaja e volta devendo até as cuecas. As cuecas não tem mais cueca, não tem calcinha, tem que usar dos avessos, sabe? Então você tem que tomar água com pipoca. Não tem mais o que comer. Por quê? Porque se empolgou com uma única colheita e fez o que fez, tá ganhando bem durante o tempo, comprar carro, comprar casa, não sei o quê, daqui a pouco fica doente, fale tudo. Porque quando a colheita vem da forma errada, você se prepara mal e você cria problema para a família. Quantas famílias você vê que o marido, a esposa, num determinado momento ganhou bem e se fundou de dívida, achou que aquele era o padrão de vida que Deus tinha para ele, do nada foi mandado embora. Acabou a vida, acabou, o casamento foi pra ruína, pai e filhos também não sabem se submeter porque teve tudo do bom e do melhor. E a colheita, a melhor colheita não é aquela que você colhe na hora, você colhe e planta de novo. Essa colheita tem que ter sempre plantação. Então você plantou uma maçã, na hora que você colher 3, come só uma, as outras 2 você planta. A plantação sempre é maior do que a colheita. E a gente erra muito nisso e a família acaba passando por um problema. E aí, não tenham pressa em ir pro desfrute daquilo que Deus tá. Porque nosso trabalho é muito mais sobre trabalhar. E o nosso descanso não é aqui, é na eternidade. Então, em todas as áreas da nossa vida, ao invés de buscar o seu descanso, o seu desfrute, não. Porque a pessoa vive em prol do final de semana, das férias, do
do dia off. E não, no reino de Deus nós trabalhamos sempre. Ah, mas eu sei que você deve estar pensando, nossa, ele tá incentivando o trabalho desse jeito. Ah, não pense que eu tô falando pra você largar tudo e prosperar financeiramente e colocar o trabalho em primeiro lugar. Porque não podemos esquecer de Mateus 6,33 que diz: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí sim as outras coisas serão acrescentadas. Nós não vamos perder isso de vista. Por quê? Porque nós vamos plantar, mas a colheita quem faz é o Senhor. E em Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. O que eu tô falando pra você é que você tem que largar a mão de ser preguiçoso, para de ser relaxado, vai trabalhar, se esforce para dar uma vida mais digna, mas sempre colocando o reino em primeiro lugar. Porque quando você coloca o reino em primeiro lugar, você cuida das coisas de Deus. Deus realmente cuida da sua vida. Então você deve sim se esforçar, você deve fazer o possível, mas o impossível é com Ele. O seu trabalho realmente é trabalhar, e o de Deus é dar para você aquilo que realmente você precisa. Até porque nós não sabemos o que realmente nós gostamos. Você acha que gosta de determinada coisa, mas o seu Criador sabe. Foi Ele que te criou, e Ele sabe de todas as coisas muito mais do que você. Ele sabe aquilo que é bom, aquilo que vai te tirar dos caminhos. Então, se preocupe em trabalhar de forma correta, levando em conta todos os princípios que nós estamos falando. E deixa que Deus vai trazer a colheita. Deixa que a prosperidade venha dele. E aí sim você vai ter um desfrute onde quem vai ser honrado e glorificado é o Senhor. E o trabalho mais importante de todos é levar almas para Cristo. E aí eu quero saber o quanto você abre a sua família, a sua casa, o quanto juntos vocês lutam, o quanto você casou, o seu casamento serve a Deus de verdade, ou vocês só saem para jantar, ir para show ou para viagem. Quantas pessoas durante a semana vocês estão se encontrando, vocês estão orando por essas vidas, vocês estão se intrometendo da forma boa dentro de um pequeno grupo na vida das pessoas. Essa é a grande questão, o quanto nós estamos trabalhando para Deus. Porque tem gente que também é muito trabalhadora profissionalmente, mas para Deus é um 0-0 à esquerda. Nunca pode nada, né? Nunca pode nada, porque tem compromisso, tem aquilo. Então pense bem sobre isso, combinado? Então uma família abençoada é aquela que além de trabalhar dignamente, sempre está trabalhando em prol de almas. Nunca esqueça disso. Por quê? Se você colocar o reino de Deus em segundo plano, quem você está colocando primeiro? O dinheiro. E Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Ou você vai servir a bufunfa ou a Deus. Você que escolhe o que a sua casa vai servir. Combinado? E aí, a reflexão final é o que a sua família tem feito em prol do reino. E esse foi o conteúdo de Provérbios 10. Espero que vocês tenham gostado. E vamos relembrar aqui que para ser uma família abençoada, nós precisamos crescer em sabedoria, ter cuidado com as palavras, falar palavras de vida que remetam à vida eterna. Precisamos, junto com os nossos familiares, agir com bondade e honestidade, cuidando dos necessitados dentro de casa e fora também. E não podemos ser preguiçosos, mas devemos trabalhar pela provisão e sustento e principalmente pelo reino de Deus. E você agora vai ler Provérbios 10 e compartilha aqui com a gente nos comentários qual foi o versículo que mais lhe chamou a atenção. E que Deus te abençoe.